Então, boa tarde. Já nos cumprimentamos, assim, super, quase intimamente, né? Antes, um abraço. Edalvi, obrigada. Olha, preparou, né? Nos preparou para continuar o trabalho dessa tarde. Eu quero agradecer a Ana Paula, ao Henrique, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho de terapeuta. Agora a Márcia, fiquei sabendo que tem a varinha mágica dela também. A Márcia eu já conheço, né? Somos colegas terapeutas, a Edalvi. Então, é para nós sempre uma oportunidade importantíssima trazer para as pessoas. Não sei, tem terapeutas aqui também, além dos que palestraram. Então, é sempre importante divulgar esse trabalho. Precisa? Se tu quiser. Vocês acham? Não? Obrigada. Então, é sempre importante para nós trazer o nosso trabalho, porque eu acredito hoje que terapeuta é a profissão mais linda do mundo, né? Porque tem essa troca, a gente aprende com o outro, com a nossa dor, com a nossa luz, as nossas capacidades, e vê que o outro, a gente acaba respeitando também a dor do outro e vendo que o outro também tem capacidades, né? Todos somos iluminados, e isso a profissão de terapeuta nos traz todos os dias, com autoconhecimento, trabalhando com o outro, trocando com o outro. Mas, eu quero só dizer para vocês, não sei se talvez vocês vão se identificar, mas nas palestras que eu faço, geralmente as pessoas se identificam e acabam retornando para mim, ai, comigo está sendo assim, ou foi assim. Eu não nasci terapeuta, eu costumo brincar que, assim, quando a gente é criancinha, né, os pais, assim, um adulto pergunta para a criança, né, o que tu quer ser quando crescer? Aí a criança diz, bombeiro, motorista de ônibus, o meu afilhado queria ter um zoológico dele, né? Mas nenhuma criancinha diz assim, terapeuta holístico, nenhuma, né? Eu não sei, as crianças que vêm hoje, de repente, possam vir já, né, com isso. Mas, geralmente, nós somos terapeutas a partir de uma dor, de um sofrimento nosso, e que a gente acaba, no meu caso foi assim, né, acaba procurando ajuda. E nessa ajuda a gente vê um mundo maravilhoso que se abre e queremos trocar e mostrar para as pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. A minha formação é de professora, eu fui professora por mais de 10 anos. Me formei em letras, ênfase em literatura, me formei também na faculdade de teatro, fui atriz, trabalhei com teatro durante muito tempo também. Mas comecei a ficar doente, veio depressão, compulsão alimentar, ansiedade, enxaqueca, insônia, todas das modas, assim. Eu nunca tive tanto na moda como na área das doenças, assim. Então eu tive tudo, né? Tive tudo. E eu não queria tomar remédio, embora por um ano eu precisei tomar para poder sair da cama. Então eu vi que não estava sendo feliz, né? E realmente na sala de aula, não sei, tem professoras, professores aqui? Professor, professora. Ah, eu vi, sim, a Vivi, professora. Então, na sala de aula eu sabia que eu podia mais, mas com 35 crianças, adolescentes, adultos, porque dei aula para tudo quanto é idade, né? Eu via que não era possível chegar neles, da maneira como eu gostaria. Em escola pública, escola particular muito menos, que é o conteúdo, tem que dar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, olhar para a criança quando ela vem falar contigo, ali aqueles 2 minutos, acabou os 2 minutos, porque já vem outra falar, já vem, já bate o sinal, já tem que cobrar o tema, já tem que ver, né? Então, eu podia mais, mas eu não sabia o quê. Então, as doenças vieram para me avisar, né? E as doenças dizem que são nossas amigas, a gente sofre, 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 e dizem que são nossas amigas, tá bom, né? Hoje eu entendo que sim, né? Mas na época de sofrimento, muito assim, a gente não entende assim, né? Então, eu conheci o EFT, que a Márcia vem trazer para vocês depois, logo depois de mim, com o André Lima, que é a acupuntura sem agulhas. Me apaixonei, me descobri totalmente. Mas não me descobri assim, sair borboleteando, voando, feliz, né? Me descobri com uma dor muito grande, muito trauma, muita coisa para limpar e curar. E continua sendo dolorido, continua sendo dolorido. Mas, não sei, alguma coisa eu precisava fazer alguma coisa para sair daquilo, porque as pessoas não me aguentavam mais, meu marido não me aguentava mais, triste, rabugenta, reclamona. Minha família também preocupadíssima comigo. Eu também não aguentava as pessoas. E eu nem me aguentava. Alguma coisa eu precisava fazer, né? Então, a acupuntura sem agulhas, o EFT, foi o que me abriu, assim, para esse mundo holístico, né? Esse mundo das terapias naturais.
Com o FT, eu descobri que o EFT se originou do TFT. Já ouviram falar? Sim? Conhecem? O TFT originou o EFT. Então, o TFT, olha, é mais profundo. Eu trabalho com os dois hoje, né? Não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro. Só que o TFT ele é mais profundo, ele precisa de uma formação. Então, eu me especializei em TFT. Eu uso os dois hoje, quando há necessidade eu uso o TFT, que aborda toxinas, graus mais profundos de autossabotagem. Então, eu utilizo os dois. Me especializei, comecei a ajudar as pessoas começaram a me pedir para me ajudar e tal. Hoje eu estou com um consultório, fazendo palestra, dando curso, e deixei esse lado professor um pouco, né, e atriz, que hoje até, no fim, tudo se mistura, né, não é separado, nada é separado. Então, depois de todo um sofrimento, eu descobri a minha missão na vida, que é ser esse canal, como a Dalvi falou, nós somos um canal, né? Eu não acho, tem gente que acha feio ajudar as pessoas, já me disseram isso. Não, eu ajudo as pessoas, assim como elas me ajudam, né? É uma troca. E hoje a depressão já está curada, a ansiedade bem controlada, porque eu faço pontinhos de ansiedade, seguidamente, principalmente na TPM. Em alguns momentos a gente tem que estar se tratando, se cuidando. A compulsão alimentar hoje também já está regularizada, aqueles picos, não sei se vocês sabem o que é a compulsão alimentar, mas é uma das coisas mais terríveis que aconteceu comigo, porque é um descontrole imenso, né, um vício como qualquer outro. E hoje a comida que traz a compulsão alimentar, ela está aí a qualquer lugar. Acho que mais que farmácia, em cada esquina a gente encontra alimento compulsivo em todo lugar, né? Então, a compulsão alimentar para mim foi terrível, terrível, porque tudo bem, ela trabalha com o humor, ela atrapalha o humor, atrapalha os pensamentos. Então, a acupuntura sem agulhas, o EFT e o TFT me ajudaram a superar tudo isso, né? Enxaqueca nunca mais também, não tive nada disso. Bem, então o que eu vou trazer para vocês hoje são duas técnicas dessas. A que eu mais falei foi a terapia do campo do pensamento, TFT, que eu sou especialista. Mas eu também quero falar de fitoenergética para vocês, que foi o que me ajudou, complementou esse tratamento comigo e eu vejo que funciona com as pessoas também. A união da força da natureza fitoenergética com a força do pensamento. Alguém aqui sabe o que é fitoenergética? Já ouviu falar? Conhece? A energia das plantas e das ervas. Uhum. Então ali tem as minhas redes, né? Onde é que troca? Eu vou trocar aqui. Então, a fitoenergética, eu trouxe só as referências, tem o curso online para fazer, tá? E tem esses dois livros do Bruno Gimenez, Fitoenergética, Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma. E esse aqui, Manual de Magia com as Ervas, da Patrícia Cândido do Bruno Gimenez. Tem ali a referência, o site, ó, Luz da Serra, vocês encontram cursos e eles são assim, eles são aqui, né, da Serra, eles têm bastante curso voltado para a espiritualidade, é bem legal. Então, plantas e ervas. A Edalvi trouxe também já um spray aqui para nós. As plantas e as ervas, tá, vocês vão concordar comigo que todo mundo se sente bem no meio da natureza, seja que natureza que for. Alguém aqui não se sente bem no meio da natureza? Seja qual for, né? Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de serra, tem gente que gosta de montanha, tem gente que gosta de grama, tem gente que gosta de bicho, também a natureza, né? Faz parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, né? Então, as plantas e as ervas, elas têm registrado nelas, assim, o que é mais essencial da vida, né? Elas, por exemplo, não se intoxicam, como eu falei da minha compulsão alimentar, né, que eu tive. Elas não se intoxicam com alimentos industrializados. Nós poluímos o planeta, mas elas não precisam de refrigerante, açúcar, como a gente acha que a gente precisa. Então, elas têm uma memória, elas registram nelas a essência, o fluido da vida, né? E isso fica gravado, inclusive, quando a planta seca. Tanto é que na fitoenergética a gente pode trabalhar com a planta seca. Não precisa ser a planta viva. Pode ser, mas não necessariamente. Eu moro em apartamento, sempre morei, a guria de apartamento, como dizem, né?
ai, mexer em terra, assim, eu era assim, sabe? Olha. E a fita energética me trouxe esse contato com a natureza, que é tão bom, né? Essa afinidade com a natureza, eu me senti próxima da natureza, né? Mesmo morando em apartamento, tendo árvores em volta, manipular as ervas, me trouxe uma outra capacidade de autopercepção e de poder ajudar os outros com isso também, que eu acho que só a natureza, tem coisas que só a natureza pode nos trazer. Só a árvore, a água, o céu, só esses elementos é que podem nos trazer sensações que mais nada, não sei se vocês concordam comigo, mas mais nada no mundo pode nos trazer. Né? É algo muito particular, né? Uma força muito forte e que nós, aqui da cidade, não sei se vocês moram no interior, alguém mora no interior, tem mais contato assim... Mas nós da cidade a gente acaba se afastando, hoje quando tira férias, vai pra praia, ou alguém tem um sítio, né? Tudo lá, a natureza tá lá. A fita energética trouxe a natureza para dentro de mim, para os meus rituais diários, né? Eu vou explicar depois e a gente vai também tomar um chazinho aqui depois. Então, as ervas e as plantas, elas guardam na estrutura delas os elementos, fogo, terra, água, ar, que muitas vezes nós, por esse corpo denso que nós temos, nós não conseguimos assimilar. Então, a fita energética ajuda a atuar nesses corpos sutis que nós temos por natureza, mas que por devido a barreiras, a pensamentos, toxinas, emoções, acaba não chegando até nós. Aí tá os chakras, né? Para os chakras funcionarem, né? Ali essa propriedade dos chakras de dar e receber. É importante nós nos desintoxicarmos, né? Como é que as terapias atuam nos chakras? Eles, né, tem que estar aberto ali, tem que alguma coisa estar aberta para atuar nessa nossa energia como um todo. Então, as plantas e as ervas, elas nos trazem conexão com o divino e com a fonte criadora. É muito interessante porque eu tenho cliente assim, cliente só de terapia do campo do pensamento, TFT, FT. Cliente só de fita energética, cliente dos dois, que gostam dos dois. Eu tenho dos dois. Então, para ele, a terapia do campo do pensamento não foi complicado. Porque ele está ali pensando, ele está sentindo as emoções, né? Por exemplo, eu briguei com a minha mãe e me senti mal. Isso para ele está claro, é fato. Agora, o que eu faço com esse me sentir mal, essa raiva? A gente trabalha a raiva com a mãe, com a terapia do campo do pensamento, isso para ele está claro. Agora... Assim, esse cliente, eu acho engraçado, porque quando a gente se abre para as coisas, assim, as possibilidades aumentam, né? Ele, assim, não acredita em Deus, não acredita, assim, em espiritismo, né? E nós, terapeutas, a gente não está na posição de colocar ou impor uma religião, uma crença numa pessoa, de forma alguma. Né? Ali, o momento da terapia, ele é sagrado e a gente tem que aceitar a pessoa com que ela acredita e trabalhar com aquilo. Nós não podemos impor, isso é algo meu, se eu acredito ou não, mas a minha técnica tem que agir de forma completa na pessoa da maneira que ela está pronta para receber. Então, ele não acredita, ele não é muito assim de espiritualidade, não acredita muito, tá, tudo bem. Mas ofereci um chá, quem sabe assim vai ser importante tomar um chazinho enquanto, né, a gente faz a terapia aqui, em casa tu faz o chazinho assim como nós vamos fazer daqui a pouco. E ver como é que tu te sente. Né? Eu fiquei assim, às vezes eu penso, Leite, você está botando, de repente vai até espantar a pessoa, não vai querer mais saber de terapia natural, porque fica assim, aquela coisa assim, né? Ou às vezes eu também indico para as pessoas constelação familiar, ou né, para complementar o meu trabalho, né? Ou faz os pontinhos assim em casa, né? Tem pessoas que ficam assim, né? Bom, vamos ver o que acontece, porque vai da intuição, olha, era para eu oferecer. Olha, esse cliente, se ele fica sem o chá, ele sente falta. Porque ele encontrou uma conexão com a natureza. Com a natureza. Ele sentiu o poder da natureza. Se é Deus, se é anjo da guarda, se é mestre ancestral, sabe? Isso para ele não chegou e não importa. Ele encontrou a espiritualidade dele no chá, com a natureza. Então, entende assim? Porque a natureza, claro, ele é de ver, né? Ele quer ver, ele tá vendo, ele diz que ele vai, né, na janela, na árvore, perto da árvore. E ele sente aquilo. Então, ele está encontrando a espiritualidade dele de uma forma que está aí, né, abundante para nós. Né? E que a gente se desconecta.
Então, o estado de presença que eu coloquei ali, vocês já ouviram falar que, não sei se já ouviram falar, mas assim, que a melhor coisa que a gente tem para dar para as pessoas é o nosso tempo? Já ouviram falar? Eu vou acrescentar a ideia de que o que nós temos, o melhor que nós temos para dar para as pessoas é o nosso estado de presença. Porque é diferente. Eu estar aqui pensando em outra coisa. Aí a Delvi estava ali fazendo os exercícios dela, eu queria participar, mas eu estava preocupada com a minha apresentação, se ia funcionar o pendrive, se não sei o quê. Eu não estava presente 100% do tempo todo. Às vezes eu estava, às vezes eu não estava. Então eu estava aqui, todo mundo estava aqui, todo mundo está aqui agora. Mas quem realmente está aqui? Né? Querendo. Mas tudo bem, não importa, porque às vezes a gente vai falando e o nosso pensamento, a pessoa está falando, a gente vai fazendo ligações, né? Tudo bem. Mas estamos aqui, né? Então, a fitoenergética me trouxe isso. O estado de presença, me conectar ali na hora de tomar o chá, na hora de fazer uma mandala, né? Trazer essa espiritualidade que é minha, que cada um tem a sua, e que na verdade é toda uma só, né? Mas cada um tem a sua, cria a sua, vê sentido na sua. Então, isso a fitoenergética me ajudou a trazer. Então, o nosso campo energético, hoje, todo mundo já sabe, né, que tudo é energia, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, né, os ambientes, tudo isso é energia. Só que, como eu falei antes, eu acho que vocês concordam comigo, a questão de que tem muita toxicidade, tanto nos nossos pensamentos, emoções, quanto no que a gente ingere, né? Então, isso acaba bloqueando, muitas vezes, um tratamento natural, um tratamento psicológico, um tratamento mental, porque não chega, está muito tóxico, tem muita barreira, tem muito bloqueio. Então, quando a gente trabalha esse campo energético no sentido de limpar, organizar a nossa energia, os meridianos de energia, por exemplo, né, com a terapia do campo do pensamento, o EFT que a Márcia vai trazer, o Reiki, fitoenergética, né, aromaterapia, isso tudo vai trabalhando na nossa energia de forma que nós nos tornemos mais receptivos à cura, à iluminação, ao estado que nós queremos chegar, né? Um pouco mais de paz, de clareza. Hoje eu sei, né? Eu me policiei e hoje eu vejo o problema se transformou em desafio para mim, hoje. Porque hoje eu amo o que eu faço. Eu tenho energia para entender que o problema não é problema, é desafio. O que eu posso fazer com esse desafio? E muitas vezes eu entendo o desafio como uma oportunidade de crescer, de ir atrás. Se é cliente, se é dinheiro, se é fazer um vídeo, se é procurar um curso para estudar, né? O que me move? Deixou de ser problema, né? Aquilo lá. Mas é que a gente tem que estar se trabalhando o tempo inteiro, se trabalhando, porque o nosso campo energético ele realmente fica muito pesado e muito denso. E isso, por consequência, quando a gente se trabalha, a nossa consciência se eleva, né? Expande a consciência, a gente tem mais clareza das coisas, a gente sente, a gente fica mais perceptível e mais sensível para as coisas, a nossa intuição, né? Para no relacionamento com as pessoas, com a vida, comigo, com a autoestima. Então, é isso. Deixa eu ver. A fitoenergética, como é que ela funciona? Ali tem a moça tomando chá. É o mais tradicional da fitoenergética. É trabalhar as ervas na água. Podem ser secas, não é fitoterapia. Fitoterapia trabalha o composto químico, a propriedade química das ervas. Como a gente fazer um chazinho de camomila para acalmar o estômago quando está enjoado. Tá? Isso é fitoterapia. Pegar a propriedade química da erva. A fitoenergética é a energia das plantas. A energia está lá nas plantas. Eu, terapeuta de fitoenergética, eu utilizo de técnicas para que essa energia atue ou em mim, ou no cliente, ou na pessoa, ou no animal, ou no ambiente, como o spray que a Edelvi trouxe. Só que tem um detalhe da fitoenergética. Eu vou lá e potencializo as ervas, dou para a pessoa. A pessoa lá na casa dela, por exemplo, um tratamento de 15 dias, ela, toda vez que ela tomar o chá, 2 vezes por dia, geralmente é recomendado, ela vai pôr na água, ela vai ter que pôr a intenção dela na água. O que eu quero para a minha vida? Eu quero isso. Então, se sente isso.
se sente isso. Então, é uma união, né, do terapeuta com a pessoa também é co-criadora da sua cura, do seu tratamento. Isso é muito lindo, porque traz aquilo que eu falei desse cliente específico, né, que não acredita em nada, mas está se encontrando na natureza, né, na força, e está vendo o resultado. E o spray da mesma forma, no ambiente eu energizo ali a água e, né, ou se tem uma criança que tem dificuldade para dormir, algum ambiente assim, ou ambiente de comércio, ou que circulam muitas pessoas, é importante para energizar o lugar, tá? Então, as mandalas de fita energética eu adoro. As pessoas gostam, né? Como as pessoas gostam, olha... E tem assim, eu monto mandala para relacionamentos, para o lar, para criatividade, para prosperidade. E também ali eu entrego as ervas para as pessoas e elas vão e montam a mandala delas. E ali energizam também. Então eu trabalho com a fita energética, o reiki na plantinha, nas plantinhas, nas ervas, entrego para a pessoa. A Vivi, eu vou chamar a Vivi, porque a Vivi, ela... Ai, foi muito legal, assim. Eu achei lindo o depoimento dela, que ela me passou. Foram 2 mandalas, né, Vivi? Ela fez uma lá na casa dela, depois ela fez outra. Quer falar um pouquinho, Vivi? Quer vir aqui falar um pouquinho? Assim, tu conta, Vivi, como é que foi, assim, tua experiência em montar a mandala? Bom, eu sei que quando eu pedi as mandalas pra Letícia, foi rapidíssimo, né? Num dia eu falei com ela, no outro fui, aí foi harmonização no lar e relacionamentos. Relacionamentos. Tá. E aí ela disse, não, faz uma de cada vez, porque elas se relacionam. E assim, a primeira foi meus filhos fazerem, meu marido também. Já foi uma energia bem diferente ali. E a segunda, então, eu disse pra ela, nossa, parece que eu tô fazendo e que eu tô, assim, deitada numa almofada. E, assim, se a natureza te acolhendo, é verdade, assim, eu senti como se tivesse... Aquilo ali era uma almofada pra mim, né? Eu me senti muito bem. Eu comecei a ter mais gosto pelas ervas e tudo em função das mandalas. Porque eu sempre gostei, mas essa coisa, assim, até disse, ai, eu não consigo pintar mandala, mas aquilo ali foi tão gostoso de fazer, né? E a segunda até eu levei acho que uns 30 minutos fazendo, porque eu curtia. Eu olhava, curtia, fazia com todo assim, era uma coisa... terapêutico, né? Terapêutico, foi um momento assim muito interessante, traz uma tranquilidade maravilhosa. E foi muito interessante essa sensação de... Parecia que eu estava sendo colocada numa almofada. É uma coisa muito aconchegante. Acolhedora. A gente começa a ver características que tem na natureza e que nós acabamos sentindo, né? Esse acolhimento da natureza, o poder da natureza, a gente vai trazendo para nós. E tu teve mudanças, sentiu mudanças, assim, na tua família, né? Eu, como já estou um pouco estudando muito sobre o assunto, até comentei com a Letícia que a gente parece que, sim, a fase quer alguma coisa já... Ai, vai ser tudo positivo. Mas primeiro dá uma bagunçada, né? E eu vejo a bagunça na coisa como uma maneira também de as coisas irem se ajeitando, né? E eu vejo isso, porque abriu umas possibilidades de outras maneiras, sabe? Quando eu fiz a mandala, de enxergar coisas que eu não estava enxergando, né? Porque eu estava muito fechada para aquilo. Então, acho que isso ajudou, aquela energia dali. Eu estava fazendo uma madeira, mas aí depois comecei a fazer de outra, né? Nem tudo tão perfeito, tão lindo, porque se eu tivesse em outro momento, eu ia dizer, poxa, mas isso aqui não funciona nada, né? Mas eu entendi que esta bagunçada era porque estava se ajeitando em alguma coisa. Eu vi como essa bagunçada, que depois de fazer a mandala, que era para as coisas irem, né, se ajeitando. Eu vejo, sim, a questão da harmonia no lar, né, das nossas funções lá, de um casal com 2 filhos, né? Um que tem 11 pré-adolescentes, um menino com 7, meu marido com questões de saúde, eu muito atacada, sempre querendo resolver tudo. Então eu senti assim muito confortável fazer, até porque assim, tem alguém me aconchegando, sabe? Aquela almofadinha ali estava tão gostoso. Foi uma sensação muito gostosa que eu tive assim de fazer. Ai, que bom, Vivi. Obrigada, então. Eu não sei se tu concorda comigo também. Os ambientes, né, eles puxam a nossa energia, né? Puxam não, nós registramos nos ambientes que a gente convive, né? A gente deixa um rastro e registros nos ambientes,
da maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, como a gente age, fica registrado ali. Então, o trabalho com mandala, com ervas ou qualquer tipo de terapia, quando é voltada para o ambiente, as pessoas ali que convivem também sentem resultados, os efeitos, né? Porque a vibração muda, né? Eu até comprei prato especial, porque eu estava inventando assim. Eu comprei e fui lá, não, eu quero um bonito, eu quero fazer uma mandala bem bonita naquele prato. Fez linda, eu comprei especialmente para fazer mandala e tá lá para me fazer a mandala, vai ser só para isso. Ai, que bom. Obrigada, Vivi, então. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A pessoa já coloca assim coladinha ou é só assim naquele momento? Não, naquele momento. Ela, geralmente a duração é de 7 dias, uma semana. E daí, como é a visualização? Ela fotografa, te passa? Porque Ela tá passou fazendo em porque ela casa. gostou, porque ela não necessariamente precisa me Sim, dar esse porque retorno. Ela, no caso, tá em casa e tu tá Sim. no teu consultório, né? É. No local, no teu espaço de trabalho. Ela lá, fica E lá aquilo trabalhando ela. ela também fica alguns dias? Fica ou- 7 dias. Daí depois ela já vai desmontar. Aí desmonta, né? Assopra na janela, né? Desmonta. Porque assim como a natureza, a gente tem que entender. Aí às vezes eu faço as mandalas, ai, fica uma pena, tem que botar fora, tá tão bonitinho. Essas ali são minhas, né? Que eu mandei, daí tu fica assim, ai. Aí eu tiro foto e mando, né? A gente tem que entender que as coisas têm que ir embora também. Então a Vivi só me mandou porque ela gostou, assim, mas não que haja necessidade, Eu queria né? saber como que chegava até a ti, Ah, se não fosse no consultório. sim, é. Mas isso é bom porque tu trabalha o desapego, né? O desapego, sim. Porque a gente coloca na mandala e ouvir aquilo que a gente quer muito. Ciclo também. Né? No caso, a Vivi pegou de relacionamentos. Provavelmente ela queria ali, né? Trabalhar os relacionamentos. Então é algo que é lá do teu interior, do teu coração, que tu mais quer. Como é que tu vai se desfazer? E trabalhou ali, ficou meia hora, né? Trabalhando. Ficar bonito daí mesmo que a gente quer Sim, se apegar, mas né? tem que desapegar e deixar os efeitos acontecerem, né? Obrigada. Obrigada a vocês. Então, tá. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente já vai chegar lá. Terapia do campo do pensamento, TFT, que originou o EFT que a Márcia vai trazer para nós. O pensamento também tem uma vibração, como a gente está conversando aqui agora. A emoção, o pensamento, a vibração. Isso, impregnado nos espaços e nos nossos corpos, na nossa mente, está registrado, né? Então, a terapia do campo do pensamento trabalha dissolvendo esses registros negativos e potencializando os positivos. De acordo com as pesquisas da terapia do campo do pensamento, age no inconsciente, né? Porque dissolve, vai dissolvendo aquelas vibrações negativas. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática a terapia do campo do pensamento. O EFT e o TFT são conhecidos como acupuntura sem agulhas, mais comumente conhecidos. Porque na acupuntura tradicional eu utilizo de agulhas para acionar os meridianos das pessoas, equilibrar os meridianos de energia, que não é nada místico, esotérico, é algo natural, físico, tá? Descobriu-se, então, nos Estados Unidos, há 20, 30 anos atrás, que não havia necessidade das agulhas quando a pessoa estivesse pensando na situação. Eu coloquei um exemplo aqui da raiva da mãe, que foi a cliente que eu atendi ontem. A raiva da mãe, ela não quer sentir raiva da mãe, mas ela sente. Então ela fica se trabalhando. Não posso sentir raiva da minha mãe, porque minha mãe, como é? Não, tem que honrar os antepassados, tem que honrar minha mãe, porque eu quero prosperar na minha vida, porque lá ela teve a vivência dela, mas eu sinto raiva do que ela me fez, do que ela me disse. Muitas vezes na nossa vida a gente quer mudar os nossos pensamentos e emoções e racionalmente a gente não consegue. Então, na técnica, sim, ajuda a dissolver como? Acionando esses meridianos de energia que estão relacionados lá com a raiva, nesse caso, tá? Vamos pensar na raiva. Os meridianos de energia estão registrando essa raiva da mãe. Os meridianos de energia do nosso corpo todo, associado a esse pensamento negativo. Quando eu faço toques em determinadas partes do corpo, pensando na raiva da mãe, não quero sentir raiva da mãe. Olha, ela é minha mãe, eu tenho que aceitar minha mãe como ela é, eu não quero sentir raiva dela, porque ela me disse isso, tá jogando luz, tá na verdade é quase uma massagem mental, né? Vai desfibrilando o negativo e a raiva vai se dissolvendo. Aí a pessoa tem uma maior compreensão das coisas, tá? Então aquela vibração negativa da raiva se dissolve. Por exemplo, né? Só dei um exemplo. Então, ali é só, vocês devem conhecer, né? É bem conhecida essa figura, né? Sim. A mente consciente é menos 10%.
menos de 10% que comanda as nossas ações e as nossas atitudes. O resto é inconsciente. O que a terapia do campo do pensamento faz? Age no inconsciente, nessas crenças negativas que nós temos. Que é algo que é muito comum nos terapeutas. Como é que eu vou cobrar da pessoa se eu estou trabalhando com espiritualidade, com emocional? Eu estou me doando para a pessoa, eu posso fazer de graça se eu quiser. Né? Mas tem que pagar as contas, não sei o que. Aquela coisa com dinheiro que o terapeuta tem. No início, principalmente. O que eu fiquei trabalhando? As minhas crenças em relação ao dinheiro. Né? Eu não mereço ter dinheiro. A Márcia vai trabalhar talvez alguma coisa assim com vocês vão ver. Vou pegar outro exemplo para também, né, pensar em outra crença negativa. De merecimento, né? Quando eu estava lá comendo, eu descobri que eu não achava que eu não merecia ser bonita, ser magra, me vestir bem, né? Porque eu já era inteligente, eu estava muito bem estudando, então eu não podia, né? E olha que tem homens que pensam assim, são as mulheres. Eu estou atendendo muitos homens, estou bem feliz assim, porque eles estão aparecendo. Essa questão de autoestima. Então, assim, eu não posso ser magra, inteligente, ter dinheiro, ser feliz tudo ao mesmo tempo. As limitações da nossa mente, né? Então, o que a gente faz? Trabalha as crenças negativas. Já vou dizer o que tem a ver com a fita energética lá. O que tem a ver um com o outro. Então, ali, né, só alguns pontos que nós acionamos quando a gente trabalha, por exemplo, ansiedade. Maravilhoso, eu trabalho ansiedade quase todos os dias. Quase todos os dias. Ansiedade tem cura? Não sei se tem cura, porque várias situações da nossa vida nos trazem ansiedade. Então eu vou lá, né, com TPM, então eu sou louca por chocolate, eu adoro chocolate. Vou lá nos pontinhos de ansiedade, essa vontade de comer chocolate. Essa coisa assim que me dá essa coisa. Eu não preciso falar, eu posso só pensar, né? No caso, eu tô falando pra você só pra expor. Então vai baixando o nível de ansiedade. Aí agora eu consigo usar essa energia para outra coisa, para trabalhar, para estudar, para descansar, para aproveitar a vida, para atender alguém, eu estou muito mais presente, né? Então, olha, como é que eu trabalho, tá? O campo energético, pensamentos, emoções, alimentação, toxina, quando o campo energético, ele está saturado e tóxico. Eu uso a terapia do campo do pensamento, tá? Para eliminar as emoções da pessoa e as minhas, por caso, né, que eu trabalho também, para as pessoas. Então eu vou lá e elimino, a gente vai limpando os traumas, o que ela pensa de si mesma, qualquer tipo de problema com dinheiro, relacionamento, autoestima, não saber o que estão fazendo da vida, tá tudo confuso, tá tudo atrapalhado, não importa, tá? Toxinas de alimentação, de medicação também, o TFT consegue neutralizar os efeitos colaterais, isso traz uma imunidade fantástica para o nosso organismo. Os terapeutas de TFT praticamente não tomam remédio, porque a gente vai eliminando, neutralizando toxina de remédio e vai fortalecendo o organismo. Então, o que acontece? O campo energético ele fica mais limpo, aí o que a gente faz para complementar? Toma um chá de fita energética, porque já limpou, os chakras já estão mais, né, até a chegada do chakra, o caminho já está mais limpo, já está mais tranquilo. Então o chá vai lá e atua nos campos sutis, lá nos nossos corpos mais profundos. Então a terapia do campo do pensamento complementa a fita energética no caso do meu trabalho, né? Também trabalho com programação neurolinguística. Então é uma junção aí que acaba tendo resultado mais rápido. O resultado mais rápido, porque trabalha a mente, corpo, emoção, corpo sutil. Quem quiser acreditar em espírito e alma também, eu acredito, né? Mas independente se a pessoa acreditar ou não, trabalha também, né? Que é, na verdade, a causa de todas as doenças está lá no nosso profundo, né? Então, o poder da natureza e do pensamento está em nós. A natureza não está lá fora na rua, está em nós. A gente tem que se conectar e saber disso. O nosso pensamento, o poder do nosso pensamento está em nós. A gente só tem que saber disso, saber usar e usar, né? Porque uma coisa é a gente ir a palestras, estudar, né? A gente pode fazer um monte de curso, né? Que é estudar, mas e a prática? E fazer para nós mesmos. Às vezes eu penso assim, eu mando. Eu digo para a pessoa fazer tal coisa, e eu estou fazendo para mim, eu me pego assim,
Não, vou fazer pra mim também. Sabe? Aí é que tá também a troca, né? A troca. Imagina, eu digo para as pessoas, isso aqui funciona. Eu tô te dizendo, eu acredito que funciona. Vai lá, faz esses pontinhos, toma esse chá que vai funcionar. E eu fico sem chá 1 mês, 2 meses, já não faço mais essas práticas dos pontinhos. Daí já começa a degringolar. Eu vejo, olha só, eu tô dizendo uma coisa, não tô fazendo. Então eu volto a fazer e vejo o resultado. Né? E digo pra pessoa, acredita que funciona. Então fica... claro, tem que ser, imagina, nós somos, né? Nós terapeutas, nós somos o espelho. E uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas no consultório trazem uma questão que tu tem que trabalhar em ti. Então a gente também faz essas autoterapias. Então, vamos fazer uma prática. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. É assim, ó, tem a aguinha limpa aqui, tá? E aqui eu coloquei um composto de ervas, porque assim, ó, a fitoterapia, coloca ali, por exemplo, tem um chá de camomila forte, põe mais ali a plantinha. Quer fraquinho, põe menos. Não é assim que funciona. Na fitoenergética, aqui tem 7 ervas. Eu anotei em algum lugar, tem 7. E esse aqui eu ensino no meu canal do YouTube, Terapeuta Alexia Wolf, eu ensino como fazer esse chá da prosperidade, tá? Então assim, tem as ervinhas aqui, eu coloquei em sachê, porque eu trouxe de casa, né? Botei aqui não tem coador, mas em casa a pessoa pode pegar uma folhinha daquele composto e colocar na água, não precisa botar um monte, porque não é o princípio químico, entendem? É a energia que tá ali. Então aqui tem uma folhinha de cada um, ó, tem 7 ervas, 6 ou 7 que tem aqui. É chapéu de couro, tem marmelo, tem cravo, tem um cravinho. Então eu botei um pedacinho de cada um, energizei lá na minha casa, com fitoenergética e reiki, pensando nas potencialidades que tem a ver com eu acho que eu deixei a folha ali na pasta, eu vou ler pra vocês. Que tem a ver com a prosperidade. E a gente pode, 2 pessoas se candidatarem a tomar o chá da prosperidade. Eu não sei se a Márcia vai trabalhar a prosperidade. Vai trabalhar a prosperidade, Márcia? Então, todos os canais abertos. Ah, que legal. Vem então, por favor. Como é que é teu nome? Silvia, e o teu? Jane. A Jane é assim. Ó, eu vou dizer pra vocês o que essas ervas que tem ali tem para potencializar a prosperidade. Quando a gente faz um tratamento, tudo isso se potencializa. Olha só, presta atenção, quero ver, todo mundo vai querer vir tomar chá, mas depois eu trouxe outro. Olha só. Ajuda a ter desejo de vitória e força para lutar por seus ideais. Importante. Quebrar padrões de conduta e pensamento. Respirar novos ares. Estimula a honestidade com os sentimentos. Aí entra o TFT também. Elimina os desejos e tentações inferiores, porque quando eu estou pensando, né, ali baixo, com vibração baixa, eu não tenho como prosperar, né? Raiva, medo. Estimula a honrar compromissos, também importante para a prosperidade. Cumprir com aquilo que eu me propus e que eu combinei com o outro. Estimula a concentração, aumenta a capacidade de concentrar energia para materializar sonhos. Abre a mente para enxergar o todo. Estabiliza a mente para um nível mental acelerado e de alta frequência. Estimula a busca interna de respostas para suas dúvidas, bem importante também. Gera clareza nos pensamentos e senso de observação aguçado. Traz força e vontade para mobilizar-se em direção aos objetivos. Olha, é bem completo, né? Tem mente, tem emoção, força de vontade, né? Para fazer aquilo, até para encontrar que tem a clareza dos pensamentos, o que eu quero e buscar aquilo que eu quero. Gerando disposição e atividade. Também trabalha com o físico, ó. Cria priorização interna para a realização de desejos e também cria disciplina. Abre a consciência para enxergar o que está errado. Abençoa as escolhas e decisões e irradia energia mental. Aumenta a vitalidade, estimula a paciência, é importante porque às vezes a gente quer tudo para amanhã, né? Mas a gente tem que trabalhar para isso acontecer, né? A perseverança, aí vem a perseverança, e o equilíbrio emocional. A emoção tem que ter, né? Tem que estar a gente tem que trabalhar.
não tem como estar fora da prosperidade e estar alinhado com as nossas emoções, né, da melhor maneira possível. Ouviram bem? Então tá. Deixa eu arrumar aqui então. Ó, eu vou pôr uma aguinha. A aguinha sempre limpa, tá? E assim, no inverno, quem quiser aquecer a água, só não aquece em micro-ondas, né? Tem que ser no fogão, tá? Já pega o poder do fogo ali. Então, ó, a Jane e a Silvia, cada um pouquinho. E nós vamos ajudá-las a vibrar, a trabalhar as ervas. Eu vou pôr, tá tudo limpinho, energizado, também potencializado. Ó. E aqui tá no sachê porque eu trouxe, mas lá na casa de vocês é pôr a erva direto na água. Então, meninas, vocês podem fechar os olhos, nós vamos ajudar na vibração, porque vai ser uma dose só. Então é importante essa força do grupo, né, para potencializar ali o que elas querem para a vida delas, tá? Então assim, vocês podem fechar os olhos, nós também. Nós vamos respirar, se conectar com o nosso corpo. O nosso corpo funcionando perfeitamente. Tudo está perfeito, as células, toda a água que tem nos corpos líquidos, os órgãos, os tecidos, os ossos, os neurônios, tudo lindo, maravilhoso. E nós vamos nos dando conta que pessoas que estão sentadas do nosso lado, estamos aqui juntos, tem toda essa beleza também. Somos todos perfeitos. E a nossa mente agora vai expandir mais para essas árvores que tem ali nas janelas, para toda a natureza que tem nessa cidade, nesse país incrível, maravilhoso, a nossa Amazônia linda, pulmão do mundo, todo o planeta Terra, funcionando da maneira que tem que ser, nas suas belezas, nas suas perfeições e na sua força. Agora, cada um de nós vai trazer uma imagem de um lugar na natureza que se sente bem. Se imagina nesse lugar. Que som que tem esse lugar? Que cheiro? Quais ruídos tem esse espaço? Respira esse lugar. Está sentindo nos pés o que tem nessa natureza, nas mãos? Como é que está a temperatura? Sente na pele. E agora a gente se sente una com esse lugar. Quase como se ele entrasse, puxa o ar, todo o poder, a energia desse lugar vai para dentro de mim. E solta, trocando com esse ambiente da natureza, toda essa beleza, essa vida, esse poder. Se sentindo bem nesse lugar. Agora, a gente vai pensar em características desse lugar. Ele é bonito? O que eu faço de bonito na minha vida? O que eu quero de bonito na minha vida? O que eu tenho já de bonito? Eu me sinto bonito? Eu me sinto bonita? Olha a abundância desse lugar. Eu quero abundância na minha vida também. Porque se eu faço parte dele, eu também mereço. Eu mereço abundância. Olha quanta vida tem nesse lugar, embaixo da terra, no céu, nos lados. Tem muita vida. Eu planto agora essa vida em mim. Já tem a sementinha ali. Então agora eu vou regar. Vou trazer essa vida para mim. Para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para o meu corpo.
vida para as minhas relações. Muita abundância. Alguém quer dizer que mais que tem nesse lugar? Tem cachoeira. Cachoeira, água maravilhosa que limpa. Nós temos água em nós, os fluidos. A água maravilhosa, que registra também, como ali no chazinho das meninas, está registrando tudo isso de bom. A água tem memória, quando a gente bebe a água, a gente tem que agradecer muito essa água maravilhosa. O que mais que tem esse lugar? Alguém quer dizer? Podemos continuar de olhos fechados. Tem canto de pássaros. Ai, que lindo, voando. Nossa imaginação pode voar, nossa criatividade. Nós temos isso em nós também. Harmonia nesse canto. Ok. Meninas, pensem na prosperidade para a vida de vocês. O que é ser próspero? É mais uma atitude, é um estado. Não é algo a se alcançar. É se sentir próspero. O que é prosperidade para cada uma? Mentaliza ali na água. Pode mandar energia dessa visualização desses pensamentos para a água. As ervas estão potencializando. Tá? Ok? Agora pode tirar o seu xizinho. Fica aqui. Bom, mentalizando, né? Tudo de bom. O que vocês pensaram antes. Tempo de vocês. Tá tudo bem? Sim? Tá, então agora para encerrar, nós vamos fazer uns pontinhos para que essa energia que vocês pegaram agora, essa informação nova, para que ela fique, na verdade, registrada, ancorada. Então nós vamos unir com os pontos do TFT. Quem quiser acompanhar não precisa falar, é só pensar, tá? E as meninas também. Então pode bater nesse ponto aqui do lado. Pensando assim, eu acolho toda essa energia, todo esse amor e libero todos os bloqueios que me impedem de receber. Eu sou merecedora de receber. A natureza é abundante, tem uma força infinita. Eu faço parte dela e mereço essa prosperidade. Agora aqui embaixo do braço. Isso. Se sentindo assim naquela situação que vocês imaginaram. A situação que vocês imaginaram. Se sentindo exatamente como se estivessem vivendo aquilo. Agora aqui. Isso aí, um pouquinho mais para lá. Isso. Se sentindo naquela situação, traz a emoção, os pensamentos positivos, daquilo já conquistado.
Ok, pode parar. Esses pontos de terapia do campo do pensamento, eles são usados também para os... Eles são usados para os atletas também, profissionais, para potencializar as capacidades naturais que nós temos, mas que por algum motivo são bloqueadas pelas nossas crenças, emoções, medos, pensamentos, vivências. Então, esses 3 pontos nós usamos quando a gente está bem, já fizemos um trabalho de limpeza, estamos nos sentindo bem, conectados com o que o desejo, nós batemos nesses 3 pontos, sintonizados com a emoção e o pensamento positivo, que isso se potencializa. É uma mensagem extra para o cérebro de que isso é possível e é real. Tá, meninas? Bom, tudo bem então? Obrigada a vocês. Algum comentário, com pergunta? Então eu vou encerrar aqui com uma pergunta, professora. Quem responder ganha 5 estrelinhas. O que é magia? O que é magia? Podem falar o que quiserem, não vou ganhar estrelinha nem tirar. O pensar é energia? Por quê? Como? Como é que pensar vai ser magia? Porque o que eu posso criar o que eu quiser. E fazer um filme. E trazer para a tua realidade. Trazer para a minha realidade com o poder do pensamento. E todo mundo pode fazer isso? Todos, depende de quem tem conexão. Todos nós temos as condições, depende de se desenvolver e fizer a prática. Tem que praticar. A minha imaginação. A imaginação. Hoje a física quântica traz isso para nós, tão maravilhoso, né? Também traz, unido a essas sabedorias milenares, porque trabalhar com erva, com chá, gente, isso aí não é novidade, né? Já se fazia isso muito antes. Tem religiões africanas que fazem ainda. Então não tem, né? É só a maneira de colocar e da maneira que nós vamos usar o pensamento, né? Nossa, o que a Bíblia fala de pensamento? Muito. É a fé também. Tudo é velho com um novo olhar. E a gente fica assim, ignorando aquilo que é velho, então tem que criar uma maneira diferente para a gente aceitar aquilo para nós, né? Então, na verdade, todos somos magos e magas. Todos somos. Somos bruxas. O poder oculto, a gente tem que trazer, né, para a luz. Pai, tempo era a mulher, né? Era lá, né? Agora é nós, Não tem mais não. desculpa. Não tem mais desculpa, não. Bem isso. Tá em nós a responsabilidade, né? Então, a magia é bem isso, ó. Sempre que modificamos os estados energéticos das coisas em geral, realizamos magia, que é a transformação ou transmutação da energia. O significado da palavra provém da língua persa, magos ou magi, né? Que significa sábio. A transmutação da energia. Se a gente sabe que tudo é energia, o pensamento, né, o microfone, as coisas, a natureza, tudo é energia, eu faço parte disso, eu também tenho, né? Só que aí é que tá, a gente tem que aprender a exercitar, aprender a se conhecer, aprender a ver o que funciona, né? Trazer isso para a nossa prática. Então todos somos bruxinhas e bruxinhos, não é só querer. Né? É só querer. Então, ó, a magia, o que as gurias fizeram aqui no chá, né? A gente trouxe um foco mental, um estado, claro, lá em casa, no tratamento de fitoenergético, a pessoa não precisa ficar como a gente ficou aqui um tempão, né? 2, 3 minutinhos já é suficiente para energizar ali a água com chá. Aqui, claro, a gente fez, né? Uma questão mais, né, da dinâmica. Mas trazer o foco, a concentração e intenção, isso é um exercício. E a fitoenergética, né, a planta nos ajuda, a terapia do campo do pensamento nos ajuda. Quando eu estou fazendo isso aqui, tem um colega meu que faz palestra comigo, Delcino, que dizia, ele trabalha no interior, e daí tem umas pessoas que dizem assim, indicam, né, ele assim, vai lá, que lá, ele trabalha no SUS, né, vai lá naquele lá que ele faz uma simpatia, que a gente faz assim, uma simpatia e dá certo. Pô, se a pessoa entende como simpatia, que seja, desde que funcione. Não importa. Então também é uma transmutação da
energia, do pensamento, da emoção, né? Quando eu trabalho meus meridianos de energia com o TFT, com o FT, com a PNL, né? Ressignificar, e as coisas começam a acontecer porque eu começo a vibrar diferente. Tá? Então... Ah, eu trouxe uns depoimentos, deixa eu ver. Acho que eu vou falar aqui só 2 pra não... Vamos ver esse aqui, deixa eu ver. Ó, procurei o atendimento porque estava com crises de ansiedade e pânico. O ano passado que eu atendi de gente com ansiedade e pânico tá assim... Tem bastante. Ai, tem, né? Sentia-me insegura, triste, desanimada e com muito medo. Gostei muito do atendimento e das práticas por serem objetivas, práticas diretas, com resultados rápidos e ao mesmo tempo bastante tranquilas e transmitindo muita serenidade e segurança. Professora, ó, colega, precisava. Ah, essa aqui ela fala as energias do dia a dia, né? Pensamentos, sentimentos de baixa frequência, como no dia a dia melhora, para ela poder seguir o que ela estava querendo seguir na carreira dela. Né? Eu não vou ler tudo, né? Não precisa, gente. Mas só para trazer essa aqui, ó, ansiedade, cansaço, depressão. Ah, essa aqui, uma senhora, né? Maravilhoso este chá. Uma boa parte do que está escrito na fórmula que se tem nesta vida, no cotidiano, neste emaranhado de coisas mal resolvidas que nos abala e faz termos sentimentos confusos e nos deixa perdidos. O chá compõe uma solução, uma ajuda simples e eficaz. Só depende de nos doutrinar e bebê-lo e elevar nosso pensamento em uma cura da nossa alma e de tudo que nos segue em relação à beleza da vida. E ao quanto podemos viver sabendo delicadamente cuidar de nós mesmos. Ela faz também terapia do pensamento, que ela falou do chá, né? Mas ela trabalha os pontinhos sempre. Pontinhos. Tá? Eu vou deixar aqui, né, essa última frase. Somente aquilo que verdadeiramente somos tem o poder de curar-nos. O Jung fala também, né, das mandalas. Então é a nossa essência, para isso que a gente veio. Alguma pergunta? Querem comentar, perguntar? Não precisa? Acho que tu abordou um pouquinho sobre os valores e depois tu não... Quais os valores? Assim, por exemplo, assim, você fez um comentário, a tua dificuldade em cobrar. Sim. Depois tu... Trabalhei isso, hoje eu me sinto muito segura no valor que eu cobro. Sim, Me a sinto ideia muito assim, segura. Porque tu não chegou a terminar bem esse... Ah, não terminei. Bom, mas aí a gente começa não cobrando nada. Sim. A gente começa assim. Aí depois vai para aquela etapa que a pessoa quer te dar o dinheiro e tu não quer. Tu, não, capaz, fiz, né? Porque, né? Aí vai na etapa que tá, eu vou cobrar ali para não ficar tão chato. A pessoa quer me pagar, é importante dar e receber, né? É importante trabalhar. Então, qual é o valor? Equilíbrio. Então assim, vai troca. indo equilíbrio de troca. E também tu vê quanto que a pessoa também tem Também condições pode de ter pagar condições, também, claro. E assim, né? vai E assim vai indo, troca, claro. tudo numa medida, no equilíbrio. É que a troca, nesse caso, é monetária, né? E ela se faz necessária tanto para quem dá quanto para quem recebe. Exatamente. Eles têm que ter uma divisão de conceitos, né? De valorizar o outro. Só valoriza o outro no momento que existe uma moeda de troca. É. E aí vem as crenças do dinheiro, né? Ah, mas tá falando de dinheiro. Faz parte do Vivemos num nosso país- mundo, né? Vivemos Vivemos num mundo num mundo assim. Eu quero estudar, quero fazer curso, quero viajar, gosto de comprar roupas, eu tenho que pagar o aluguel do consultório para atender bem Mas as é algo assim pessoas. maleável que tu consegue conversar com a pessoa e se adaptar. Claro. Se a gente vê que tem... como eu sou professora, né? Minha trajetória de professora, eu dos estudantes tem meia entrada daquela coisa, sabe? Para os estudantes, ex-alunos, às vezes os colegas me mandam, os adolescentes e tal, e são estudantes. Porque são estudantes. Né? Então a gente tá assim. Então também tem, realmente, como tu disse, esse equilíbrio, né? O meu valor é tanto, mas às vezes a pessoa Às não vezes a pode. pessoa- E se sentir confortável, Se com sentir tanto, confortável. com esse, com aquele, se sentir O que confortável e fica justo. confortável para ti, como Exatamente. é muito em moda também, né, dizer esse termo aqui que não vai te pesar demais, né? Seja bom para os dois lados, né? Essa questão que falou é uma verdade. Já me lembro muito dessa questão. Que a gente vai reaprendendo isso, né? Porque assim, outro dia a pessoa confere lá. Quando precisa do médico, não reclamar, né? A consulta do médico vai do jeito para pagar, né? Então, Remédio, né? Vai dar um jeito de comprar.
Eu acho que Pode falar. Sim. Tem isso, essa insegurança inicial. Sim. Mas é importante. Aí é que tá o terapeuta holístico maravilhoso essa profissão, porque nós somos as cobaias, né? O laboratório é nós, somos nós mesmos. Aí a gente vai criando confiança pra mostrar para as outras pessoas. Vocês são estruturas que a gente tem que. Não é uma coisa fácil. Não, tem que se trabalhando. A gente tem que ir se trabalhando. É bem complexo. Daí tu fica, se tu for lidar só o financeiro, tu perde a outra essência, tu tem que ter o equilíbrio das coisas. O equilíbrio, como ela disse, o equilíbrio. E achar que o dinheiro é algo como qualquer